Lamentações, capítulo 3, versículo 18, diz assim: então disse eu, já pereceu a minha força. Sabe quem disse isso? Um homem que foi separado desde o ventre por Deus para fazer a obra de Deus. E ele diz: já pereceu a minha força. Um homem chamado Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E ele diz: já perdi as minhas forças. Às vezes a pessoa acha que isso não vai acontecer com ela. Tem muitas pessoas que acham que é um super-homem, que ela não deve às vezes ficar fraca, que ela não deve às vezes enfrentar uma luta, enfrentar uma aflição. Quem disse isso? Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o maior exemplo de aflição, quem passou aqui nessa terra, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, em todas as coisas, mas nunca pecou. Então ele pode socorrer os que são tentados, os que são afligidos. Jeremias disse: a minha força se foi, já pereceu a minha força. Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo, que ele cita até um versículo do Antigo Testamento, porque ele diz assim: escrito está, digo fraco, eu sou forte. Porque o próprio apóstolo Paulo, um homem que tinha uma comunhão com Deus muito grande, era usado poderosamente por Deus, tinha experiências poderosas com Deus, sobrenaturais, mas ele disse: digo fraco, eu sou forte. Porque ele também tinha os seus momentos. Amém? E ele até diz lá em segunda carta aos Coríntios 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sentir fraco, é porque o poder de Deus está para ser aperfeiçoado na sua vida. Isso mostra que a pessoa é dependente totalmente de Deus, que ela precisa do socorro de Deus, da mão de Deus. Então, quando você se sentir fraco, impotente, olha, faça como disse o apóstolo Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus vai fortalecer você para a vitória. Se você está se sentindo fraco neste momento, se você está se sentindo sem forças neste momento, se você está neste momento se sentindo frágil, isso não é coisa de outro mundo. Deixa eu dizer para você, fala como o apóstolo Paulo: digo como fraco, eu sou forte. Amém, pessoal? Você não pode aceitar agora e viver nesta situação. Aí é diferente, porque todos nós enfrentamos momentos difíceis. O próprio Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então é necessário a gente confiar em Deus, buscar Deus, crer no que Deus diz na sua palavra quando estivermos fracos. Mas tem muita gente que se entrega. Não se entregue, porque todas as pessoas, independente do seu credo religioso, mesmo do servo de Deus, passam por isso. Mas ela não se deixe se levar por isso. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Jeremias, ele chegou a falar isso: a minha força se foi, eu estou sem forças, mas a força dele vinha de Deus. Amém, pessoal? Continuando, diz: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. É como se ele dissesse: a minha esperança também se foi. Profeta, um grande homem de Deus, a minha esperança se foi. E às vezes nós nos sentimos assim também. A Bíblia diz em primeira carta aos Coríntios 13:13: permanece a fé, a esperança e o amor. Irmãos, a fé permanece, uma esperança. Não perca a esperança. Tem muita gente desacreditada. Tem muita gente que não acredita mais nas promessas de Deus. Por exemplo, eu tenho esperança, como você também tem, que Jesus um dia voltará. Isso é esperança. A esperança visa o futuro. A fé já é diferente. A fé
em relação ao agora. Por exemplo, a fé é a certeza, é o firme fundamento, é a convicção daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então a Bíblia diz: a fé é, não será, é diferente. Então tem a fé, a esperança e o amor. Claro que o maior desses é o amor, mas não perca a esperança. Se Deus te fez uma promessa, creia nela e acredite nela. Mas tem muita gente como Jeremias: a minha esperança se foi. Isso está mostrando o lado humano, que às vezes nós passamos por isso. Às vezes nós ficamos desacreditados em relação a alguma coisa, principalmente quando a situação piora, quando aparentemente parece que está demorando o que Deus prometeu. Parece que faz um século, e a pessoa às vezes fica inquieta, ansiosa, por não estar vendo o resultado ou a promessa sendo cumprida. Mas eu tenho uma boa notícia para você: vai dando glória a Deus, como Abraão. O Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Amém, pessoal? E é o que você tem que fazer. Não perca a esperança, ela é viva. Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir. E isto aqui Ele quer mostrar que todos nós passamos por isso. Às vezes nos sentimos fracos, impotentes, mas lembre-se, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sentir assim fraco diante de uma situação, é que Deus quer operar, é que Deus quer fazer um milagre. Amém? Às vezes não sabemos o que fazer diante de uma situação. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa. Você tem que estar ligado com Deus. Às vezes passamos por isso. Às vezes a nossa força se foi, às vezes a nossa esperança se foi. Mas olha, Jesus é a nossa viva esperança. Não perca ela. Amém, pessoal? Continuando, diz, versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Ele está dizendo: lembra-te da minha aflição. Ele estava falando com Deus a respeito. Lembra-te da minha aflição. Nós tudo está registrado na memória de Deus. Deus é soberano, é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e das lutas que enfrentamos. Ele sabe da sua aflição nesse momento, a aflição que você teve no passado. Ele sabe de tudo. Mas Deus sempre vem com uma palavra para poder socorrer e ajudar diante daquela aflição. Então ele diz: lembra-te da minha aflição. Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas ele não disse só isso não. Ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Irmão, Jeremias é conhecido como profeta chorão. Sabe por quê? Porque Deus usava ele para levar a mensagem para o povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, abandonasse a idolatria, abandonasse as feitiçarias, abandonasse as coisas erradas e voltasse para Deus. Mas o povo não aceitava a mensagem. Sabe por quê? Porque eles estavam prosperando, estavam dando tudo certo na vida deles, tudo fluindo. Mas Deus queria que eles se consertassem. Eles achavam assim: como que eu vou me consertar? Imagina eles falando: está vendo aí? Temos prosperidade, temos de tudo, mas o salário do pecado é a morte. Infelizmente eles não deram ouvidos. E aí o Jeremias, o profeta, irmãos, ele chorava, porque ele sabia que o inimigo estava para vir e acabar com tudo, irmãos. Ia destruir a cidade, ia matar muita gente, ia levar muita gente para o cativeiro, porque Deus já tinha mostrado isso para ele. É como você que é de Jesus, que vai falar de Jesus para alguém que você ama, para um perdido, e a pessoa não aceita, porque aparentemente está tudo bem na vida dela, tudo está funcionando, mas você sabe que você é de Jesus, você tem a palavra de Deus, você sabe que aquela pessoa vai pagar um alto preço, aquela pessoa vai sofrer a penalidade. Às vezes Deus até te mostra
de repente uma visão, um sonho, e Deus mostra, tem coisas que Deus manda falar, tem coisas que não, porque o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Mas se Deus te dirigir para falar a respeito daquela visão, daquele sonho, que Deus te deu uma palavra, vai e fala. Aí você tem que falar. Eu preguei esses dias, a Bíblia diz assim, eles querendo ouvir ou não, Deus falou para o Ezequiel, o profeta, capítulo 2, porque eles são casas rebeldes, mas você vai pregar, você vai falar. Nós sabemos que para desviado, nós não devemos pregar, não devemos pregar para desviado, devemos pregar para os perdidos, não devemos pregar para os rebeldes desviados, não, a não ser se Deus dirigir. Às vezes eu vejo pessoas que eu conheço há anos, pessoas que eram firmes no Evangelho, se afastaram, se desviaram. Uma ou duas vezes a gente vai lá e fala, mas depois não, eu sou assim. A gente precisa crescer. Se a pessoa de repente não está mais frequentando a igreja, eu posso ver onde for. Se eu já conversei com ela uma ou duas vezes, pode esquecer que eu estou falando, mas não. Até para não constranger a pessoa. E a pessoa mesmo quando vê a gente fica sem graça. Isso acontece com você. Eu não escalo, você tem que ir para a igreja, você tem que voltar, você já começa a falar. Não adianta, isso não vai funcionar. O que eu tenho que fazer é orar. Deu para entender? Mas se Deus mandar ir, aí você vai. Aí você fala. Isso é muito importante, sabedoria. Amém, pessoal? Então aqui, ele disse, lembra-te da minha aflição, do meu plano. Quantas das vezes a gente falou com alguém e a pessoa não deu ouvido, um recado de Deus, uma palavra de Deus, a pessoa não deu ouvido e você sabia que aquela pessoa ia se arrebentar? E quando parte ainda sem Jesus, aí é mais triste. Então ele sofreu muito. E às vezes nós sofremos por amor a Cristo, por amor às almas, por amor à nossa família. Sofremos. E diz, continuando, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto. Quer dizer, amargura, como o fel também aqui, absinto, e do fel. Ele ficou amargurado, ele ficou muito triste de ver a situação do povo. Ele sabia, mas isso aqui era uma amargura de sofrimento pelo povo, de tristeza pelo povo, que não estava dando ouvidos à sua voz. Isso deixava ele muito triste. Isso deixava ele para baixo. E diz mais, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ele, quando se lembrava de certas coisas, o coração dele ficava batido. Toma cuidado com o que você fica lembrando. Tem coisas que você tem que deixar no passado. Não traz para o presente. Isso pode te perturbar e tirar a sua paz. Esqueça, como diz a palavra, esquecendo das coisas que para trás ficam. Tem uma tradução que diz assim, esse versículo aí, versículo 20: eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Isso é o profeta Jeremias falando. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Em outras palavras, Nabucodonosor entrou e acabou com tudo, irmãos, o rei da Babilônia. E ele viu a atrocidade que aconteceu. Se você ler aqui Lamentações, você vai perceber que até as mulheres foram forçadas, quer dizer, estupradas, tomaram casas, coisas terríveis aconteceram quando eles entraram. Mas ele tinha avisado, ele tinha alertado, mas aparentemente estava indo tudo bem, a pessoa não despertou e olha o que aconteceu. E ele diz que não conseguiria esquecer esse dia tão horrível. Quando a gente lembra de dias horríveis, irmãos, muitas das vezes vai perturbar a nossa alma, vai trazer tristeza, principalmente de algo ruim que aconteceu conosco. É melhor deixar lá no passado, deixa lá, em nome de Jesus. Não vamos fazer como uma mulher de Ló, que Deus mandou, olha, sair, esquecer, deixar tudo para trás. Não, ela quis olhar.
Quando ela olhou para trás, ficou paralisada. Olha o que aconteceu na vida dela. Por isso tem gente que não avança, não cresce, não prospera, não sai do lugar. Esqueça. E diz mais, a outra parte do versículo, a parte B: quando me lembro, perco até a vontade de viver. Então está dizendo, eu nunca poderia esquecer aquele dia tão horrível. Eu estou falando uma outra tradução que diz isso, viu? Olha que coisa forte isso aqui. Ele diz, quando me lembro, não dá nem vontade de viver. E quantas pessoas não estão assim, irmãos? Esqueça das coisas que para trás ficam, em nome de Jesus. O que tem de gente sofrendo é brincadeira por causa do seu passado. Esqueça, em nome de Jesus. A palavra tônica está no meu coração hoje, esse versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Disso me recordarei, aquilo que me traz esperança. Tem outra tradução que você conhece: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Jeremias, ele despertou. Ele dizia assim, como nós vimos: já pereceu minhas forças, ela se foi, a minha esperança se foi. Senhor, lembro da minha aflição, da minha amargura, do meu pranto, do meu choro, da minha dor. A minha alma certamente lembra e se abate dentro de mim. Perco até a vontade de ver quando lembro disso, quando vem a minha memória. Mas sabe uma coisa? Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que nós devemos fazer. Tem muita coisa aqui, irmãos. Tem muitas coisas que ficam registradas na nossa memória, coisas boas e coisas ruins. E muitas das vezes a nossa memória é ativada para lembrar de coisas ruins. Não, deixa estar lá. Mas ative as coisas boas. Traga à memória, por exemplo, aquilo que Deus fez na sua vida. Olha, lembra daqueles momentos difíceis que você enfrentou, das aflições. Aí sim você tem que lembrar das suas dores, das suas tribulações. E você buscou a Deus, e você orou a Deus, e vê a resposta. Uma cura, um livramento, uma porta aberta. Eu não sei. Traga isso à memória. Isso vai te fortalecer, isso vai alegrar você, isso vai te fazer lembrar: peraí, mas Deus me ajudou lá atrás, não vai ser diferente agora. Deus deu livramento lá atrás, não vai ser diferente agora. Deus me curou lá atrás, seja direto ou indiretamente. Amém, pessoal? Ele está no controle. Traga à memória essas coisas boas que você passou com a sua família. Traga coisas ruins, não. Para o dia atual, para o dia de hoje. Para quê? As coisas ruins deixam lá atrás. Só coisas boas. Isso vai ajudar o ambiente, vai edificar. Em nome de Jesus. Lembre-se do dia da sua conversão. Lembre-se, que dia maravilhoso. Lembre-se do dia que você aceitou Jesus, no dia que você passou pelas águas. Traga à memória essas coisas, as conquistas que você teve com Deus. Traga à memória, em o nome de Jesus. Amém, pessoal? Isso vai te levantar, vai melhorar o ambiente, a sua autoestima, isso vai te pôr para cima, porque Ele não mudou, Ele continua fazendo as mesmas coisas em o nome de Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se não dá esperança, não te dá alegria, não te dá paz, não traga a sua memória, não ative isso não. Deixa lá no passado, em nome de Jesus, e coloca no seu coração aquilo que te traz esperança. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que não mente, que fala a verdade. Amém, pessoal? Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se prepara para grandes coisas que Deus vai fazer, como Ele fez no passado na sua vida. Vamos aplaudir Jesus bem forte.